O tema da segunda parte do programa é recursos humanos, montagem de currículo e como aí conquistar a sua vaga no mercado de trabalho. E ao final nós temos também aí o SESI de portas abertas, né, nesse final de semana com a visita do Paulo Scaff. Voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito de emprego, montagem de currículo e uma disputa aí na vaga de mercado de trabalho aqui na companhia da Cristina Valenciano. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Obrigada, a gente que agradece também. Também com a Marília. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde, Marília. Boa tarde, nós que agradecemos. Bom, gestão de RH, né? A gente sempre fala dessa questão da gestão dos recursos humanos, mas muitas vezes a gente percebe um distanciamento nessa questão prática entre as pessoas que estão procurando uma vaga no mercado de trabalho e o que o mercado tem a oferecer. Sim. Parece que são duas coisas distintas, né? As pessoas têm pensamentos e atribuições a oferecer que muitas vezes não é mais o que o mercado procura hoje. Sim. Né? E há, na realidade, uma dupla queixa do empregador dizendo que não existem pessoas qualificadas e dos candidatos ao emprego dizendo que não existem empresas. E, na realidade, existem vagas, mas também existem pessoas não qualificadas, porque as exigências, né, Luciano, do mercado de trabalho contemporâneo mudaram. Hoje, as competências e as habilidades que se pedem são outras do que antigamente. Sem dúvida. E, de fato, Marília, a gente acaba percebendo isso, né? O quanto, muitas vezes, falta mesmo qualificação. Algumas pessoas são super qualificadas em algumas coisas, mas não é o que as empresas procuram. É exatamente isso. A gente nota, né? A gente vem notando exatamente essa falta da qualificação, até mesmo do preparo. A pessoa, às vezes, ela tem aquele talento escondido e ele não consegue expor isso para o empregador. Então, ele acaba pecando na entrevista, pecando no currículo e não consegue a vaga mediante a isso. Hoje em dia a gente percebe até uma dificuldade muito grande, e eu vejo isso na rotina, da questão da simples montagem de um currículo. Sim. Então a gente tem uma rotina muito grande e tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo já fizeram isso, ouviram alguém fazer, observaram alguém fazendo, de chegar, por exemplo, numa papelaria na cidade e com alguns dados escritos no papel para que seja montado um currículo, ou indo na casa de um amigo para isso ser feito, e muitas vezes até sem uma expectativa de que emprego está buscando. Ô, Luciano, porque na realidade a responsabilidade por tudo aquilo que está digitado no currículo não é, por exemplo, do rapaz de uma empresa quem digitou, né? A responsabilidade é da pessoa que está levando o currículo. Então, primeira dica, coloque tudo aquilo que você prove. O que a gente percebe muito, as pessoas colocam que trabalharam, por exemplo, 2 anos em uma firma e quando a gente vai atrás de informações, é percebido que não trabalhou. Uma outra questão, escolaridade tem que ser escolaridade real, não uma escolaridade irreal. E o que eu acho mais sério, além de ser colocada em verdades mesmo, porque aquilo que não é verdadeiro é uma inverdade, né? Quer dizer, já compromete a imagem daquele candidato. É o fato de que, às vezes, no currículo e na própria entrevista, dá uma informação que o Face nega. Por exemplo, você é baladeiro? Não. Você bebe? Não. Aí você entra no Face, o Face é completamente o oposto daquilo que ele mencionou. Então, a gente chama muita atenção, porque hoje o empregador, ele tem o seu RH, ou contrata um RH que faz buscas no Face da pessoa. Então, é muito importante que a gente trabalhe com a verdade e não com dados assim fantasiosos ou não verdadeiros. Sem dúvida. O CESA, né, está colocando uma questão que hoje está cada vez mais comum em função da tecnologia, que é a entrevista de emprego online, a entrevista via Skype. Como se comportar nesse caso? Posso? Pode. Bom, eu recomendaria que se comporte como se fosse ao vivo. Ou seja, pressupõe-se que uma pessoa que vá para uma entrevista, ela vá preparada, né? Primeiramente, inclusive, do cargo que ela deseja ocupar. Uma dica, o Ministério do Trabalho e Emprego
tem a descrição de todos os cargos através do CBO. Então, você tem que saber sobre o cargo que você está se candidatando. Uma outra dica, saiba da empresa, a ideologia, visão, missão, valores, tudo que tem na internet. E vá com respostas, por exemplo, é impossível saber o que vai se perguntar, mas vá pensando em respostas verdadeiras, que você dê continuidade. Não adianta você falar, sou extremamente disponível para todos os horários e não ser. Disponho-me a viagens e não ser. Aceito trabalhar em outra cidade, não ser. Não diga aquilo que você não cumprirá. Queimará o seu filme de uma forma muito pesada, na minha opinião. Só mais uma coisinha. Cada vez mais as entrevistas, até para agilizar, porque são muitos candidatos, são inclusive por telefone. Por exemplo, eu me lembro de um professor da universidade onde eu trabalhava, que fez uma entrevista com um aluno às 7 da manhã, justamente para ver se ele acordava cedo. Então, quem envia currículos tem que estar preparado para passar por uma entrevista. Perfeito. Sim. E também, se você está fazendo via Skype, né, vale sempre aquela máxima que, olha, está usando câmera, está com imagem, que ambiente você está. Sim. A pessoa que passar diz que é organizada e está no ambiente doméstico com tudo desorganizado. Desorganizado, exatamente. Uma roupa, um cabelo organizado. E mais que organizado, eu até diria o seguinte, tem roupas propícias para balada, cabelos muito legais, mas próprios para novelas ou para baladas. A realidade profissional pede uma outra postura. Não vá fazer uma entrevista com camiseta de time de futebol, ou com apologia, por exemplo, à drogadição ou a qualquer partido político. Eu acho que seria muito infeliz essa opção. Então, o que a gente orienta é você ser realmente preparado e formal para uma entrevista. Exatamente. Uma coisa também comum aí nas entrevistas são as dinâmicas, né? Dinâmicas de grupo e etc. Que também tem que se ter uma postura e muitas vezes a gente vê as pessoas querendo antecipar a dinâmica. Sim. Isso é um erro comum. É um erro comum e, por exemplo, no nosso meio de trabalho, na questão de RH, há até um questionamento sobre a ética utilizada nas dinâmicas, né? Porque às vezes até o profissional de RH despreparado, ele coloca dinâmicas que expõem o candidato a uma situação desnecessária. Ao mesmo tempo que, se ele não usar uma dinâmica que dá a resposta desejada, não é a dinâmica pela dinâmica, é uma dinâmica que agrega. Então, por exemplo, além da dinâmica, a gente usa a seleção de currículos, a própria análise de currículos, a entrevista. Quando a pessoa entrega o currículo, ele já está sendo analisado. Exatamente. Quando ele é escalado para a entrevista, ele já está sendo analisado. Por exemplo, hoje eu fiz uma entrevista e a moça falou, olha, eu perdi a hora, me desculpe. Eu desculpo, mas já é uma análise. Exatamente. Marília, e tem uma questão aí na dinâmica, porque muitas vezes a gente percebe que dinâmica criou um mito que parece igual ao vestibular. Sim. Né? Assim, o tema é tempo, né? E alguém passou no vestibular escrevendo tic-tac na folha inteira, né? Que é uma coisa que não existe. Exatamente. Mas com dinâmica também existe, né? Olha, tal coisa, fulano fez tal coisa na dinâmica e por isso teve o emprego. Sim, isso é bastante mito, porque o objetivo mesmo da dinâmica, na verdade, é a gente ver como o candidato reage a diversas situações. Então, tem algumas propostas mais agressivas, algumas vagas que a gente precisa de um perfil mais agressivo, algumas que a gente precisa de um perfil mais calmo, e a dinâmica é utilizada para isso, para a gente ver como o candidato ele reage a determinado tipo de situação. Então, essa coisa, é o tempo, é o que eu preenchi. A gente gosta de deixar bem claro nas nossas seleções que não se culpe se você não foi o candidato selecionado, porque não é tudo depende daquilo, são N fatores para que você seja selecionado para a vaga. E a dinâmica não é fator decisivo, é um auxílio ao entrevistador, né, ao recrutador para selecionar a pessoa adequada. E a dinâmica ela é complementar, né? Exatamente. Ela complementa uma visão que já se tem. Eu considero equivocado, muitas vezes, que a dinâmica seja o fator determinante. Porque ali é um momento artificial.
onde o candidato está nervoso, onde a situação já é artificial. Daí a importância de que o gestor de RH saiba escolher a dinâmica adequada que dê o resultado que ele precisa. Cristina, a gente falava durante o intervalo isso, né? O trabalho você conquista. Sim, não se ganha gratuitamente. Exatamente. Né? E parece que as pessoas ainda não têm a noção disso, né? Que é um processo diretamente conquista. Como você, eu não generalizo. Então, eu estou falando de forma geral, porque a gente está discutindo de forma geral. Então, tem pessoas que são mais bem informadas, enfim. Mas existem, outro dia um moço me procurou e falou, eu estou panfletando o meu currículo, então não adianta você distribuir mais de 100 currículos. Você tem que ter foco, inclusive, analisar o teu currículo para ver se ele te representa e assim por diante. E o que te representa para aquela empresa? Para aquela empresa. Então, por exemplo, quem está recrutando e selecionando está pensando assim, eu quero saber o que essa pessoa me oferece para resolver o problema desta empresa. Então, de uma forma muito respeitosa. Quando eu pergunto assim, por que você merece receber essa vaga? Porque eu preciso. Eu brinco assim, pula, todo mundo está precisando. Né? Então, a gente não é contratado por pensar quem precisa mais, quem está numa situação econômica pior. É assim, o que é que eu tenho que resolverá o problema daquela empresa? Ou seja, o que a empresa está procurando? Quem é compromissado? Isso é muito importante. Quem não vai deixar a empresa na mão na hora que ela mais precisar? Quem tem a competência técnica? Quem trabalha em equipe? Hoje olha-se muito pessoas que às vezes não desnorteiam a equipe com fuxico, com conversa desnecessária. Então, eu chamo muita atenção, prestem atenção no que o mercado de trabalho pede, pessoa que seja proativo. O empregador outro dia me falou, eu preciso contratar alguém que eu não preciso ficar falando. Então, é isso que leva a pessoa a obter um emprego e permanecer, né, Luciana? Porque, às vezes, obter um emprego não é o mais difícil, o difícil é permanecer nesse emprego. Exatamente. E também tem uma questão aí que de fato permeia tudo isso, né? É de fazer o link. Eu vejo muita dificuldade hoje em dia nisso, né? A empresa procurar um determinado perfil, a pessoa se encaixar nesse perfil e falar assim, olha, esses são os atributos que vocês estão procurando e que eu tenho. Sim, né? sim. E também uma outra questão que o Carlos coloca bem aqui, que a gente ainda tem muito a questão que atravessa o RH em alguns lugares, infelizmente, que é o QI. Sim, Sim. sim. Que a pessoa faz uma opção não por quem tem o perfil de fato, porque a gente tem tanto erro do empregado nesse sentido, quanto a empresa que às vezes fala, mas é primo de um amigo meu e etc. É possível enxergar isso diariamente, né? Então, por exemplo, o empregador, ele coloca uma pessoa que não tem as competências e habilidades que ele precisa. Aí depois, é lógico que essa pessoa ficará um tempo, não resolverá o problema, e aquele favor que ele quis fazer no começo vai se voltar contra ele próprio. Então é aquela história, a pior pessoa para se contratar muitas vezes é aquela que você não pode demitir, ou terá dificuldades em demitir. Mas é uma opção do empresário. Ele coloca dentro da empresa dele quem ele quer. Geralmente um gestor de RH, e quando o gestor de RH é competente, ele indica de forma imparcial qual é a pessoa mais adequada daquele cargo. Sim. Não é qual é a pessoa mais simpática, não é o parente ou o amigo. Eu posso fazer um adendo sobre essa questão? Que a gente está com a nossa pesquisa de mercado analisando que cada vez mais os empresários eles estão procurando agências de emprego para tirar essa imagem. Por quê? Porque ele lançando a vaga na agência de emprego, a pessoa não vai direto lá. Porque quando se sabe que há uma vaga disponível em determinada empresa, chove de currículos nessa empresa. E tem, mas eu sou seu vizinho, eu compro aqui há quantos anos, então tem essa questão que eles estão saindo de cena e só divulgando a vaga mesmo, que eu acho que isso é uma coisa muito bacana. Posso só complementar? Por exemplo, fica super caro dispensar um funcionário. E além do valor da dispensa do funcionário, a questão da imagem da empresa, esse entra e sai,
compromete o trabalho da empresa e muitas vezes, por exemplo, o funcionário que foi mandado embora porque ele não deveria nem ter entrado por não ter, às vezes, a capacitação, a família fica com raiva, ele fala muito mal da empresa. Então, os empresários, eu acho que deveriam pôr isso na balança e buscar uma pessoa que tenha a menor chance de não dar certo. Essa é a dica que eu coloco. Perfeito. E, de fato, né, uma questão, quando você coloca, por exemplo, da questão das redes sociais. Sim. Né, é o que o Paulo questiona aqui, né, que as pessoas são investigadas pelo Face. São. Né, mas é uma rotina que tem sido implementada pelas empresas. E, por exemplo, como o Face é público e eu ponho no meu Face aquilo que eu quero, ele é meu, eu ponho o que eu quero. Também, como o nome já diz, ele é público, quem é que pode ver o meu Face? Inclusive uma pessoa interessada em me contratar. É isso que a gente orienta muito. Até a própria questão hoje, né, da justiça, que está cada vez mais utilizando os aplicativos, as redes sociais. Né? Por exemplo, a gente via a questão da dificuldade de achar pessoas para entregar intimação. Né? Mandou uma intimação via WhatsApp hoje, deu lá o visualizado, a pessoa aceitou. Por exemplo, olha que importante isso. Mas for puxar, por exemplo, um dia o moço me falou, mas for ver até se eu tenho processo, lógico, é público. Se você pedir uma certidão de antecedentes criminais, isso sai. É igual, vamos pensar, uma coisa simples que está lá no currículo, né, que são as referências profissionais. Sim. Você colocou que trabalhou numa empresa, nada impede que a pessoa da empresa atual que está contratando ligar lá e falar assim, olha, por que o fulano saiu? Sim. Isso acontece. Ele pode. Sim. Por exemplo, os empresários têm uma rede de relações pessoais e profissionais. Né? E aí, nesse sentido, o objetivo é valorizar o bom. Então, por exemplo, tem pessoas que às vezes erraram, chegaram às vezes por vezes até a furtar ou a faltar indevidamente e omite aquilo, eu não vou colocar que eu trabalhei em tal empresa, porque se eles pedirem referência isso vai queimar o filme. Batatais é uma cidade extremamente pequena, onde as pessoas são conhecidas, até o fulano de tal loja, o fulano de tal banco, parece que fica agregado, né? Como se um sobrenome. Então, eu sempre chamo a atenção, seja zeloso com o seu nome profissional. E também na questão da sinceridade mesmo. Sim. Né? Citando outra questão, sei lá, às vezes a pessoa, pela ausência do emprego, está com dívidas. Sim. Né? Não Sim. omita isso, né? Não Não que você vai omita. colocar isso no currículo, mas olha, estou em dificuldade, estou procurando uma vaga por isso. Porque na realidade, Luciano, o empregador, às vezes ele não precisa de falar, olha, eu puxei o seu nome lá no antecedentes criminais, mas ele pode puxar. Se você for na associação comercial empresarial, você pagando uma taxa, você tem acesso ao meu nome financeiro. Então isso é feito, por vários empresários e outros eu acredito que vão começar a fazer. Então pense nisso e seja sincero. Buscar essa vaga é, inclusive, uma estratégia para eu sanar as dívidas que eu tenho. Né? É porque também, às vezes, a gente cai na questão do detalhe. Né? Sim. Você tem lá, olha, eu avaliei vários currículos, eu tenho uma vaga só, eu tenho 5, 10 pessoas que estão equiparadas, com formação, com experiência profissional e etc. Qual é o diferencial? Qual é o detalhe diferencial? Eu entendo que, por exemplo, eu peço para as pessoas que me procuram, assim, me traga carta de referências. Mas eu nunca trabalhei, é o meu primeiro emprego. Me traz histórico escolar. Né? Ou me traga uma carta lá da tua escola, isso define muito. Quando eu recebo uma carta da escola falando é um bom aluno, sempre isso, sempre se pautou por bons princípios. Então, na realidade, eu acho que a vida ela é cruel. A gente pode fazer o que quer da nossa vida, mas a gente paga muito pelas nossas escolhas. Exatamente. Inclusive na vida profissional. Você concorda com isso? Não, principalmente Né? na vida profissional. Né? Principalmente na vida profissional. Até porque a avaliação é exatamente isso. Olha, né, se eu coloco lá como item da vaga pontualidade, Sim. né, e aí a pessoa Não chega não na chega hora, na né? hora, não cumpre prazos e etc., isso já
enquanto ponto positivo, já rodou. E se você tem a consulta disso em outras ações, né? Um outro exemplo também da questão da justiça do trabalho hoje, né? Que está muito em voga, aí, que você citou a questão das redes sociais. Né? A pessoa foi lá, postou a foto dela numa rede social de uma festa ou de uma balada na noite anterior, aí ela falta no trabalho no dia seguinte. Sim, isso né? É muito comum, né? É muito comum. Por exemplo, uma pessoa que uma vez, numa empresa grande, com muitos funcionários, quando a empresa é pequena, não pode, por exemplo, deixar a pessoa faltar, porque a pessoa faz falta. Quando a empresa é grande, aquele caso é um exemplo para os outros, né? Ela pediu uma folga, não foi possível dar a folga, ela foi até uma unidade de saúde, conseguiu atestado, foi viajar e postou no Face. Então, quer dizer, hoje é tudo muito imediato, né, as coisas. As não-verdades aparecem muito, né, Marília? Sim. Pelas redes sociais. Então, é isso que, de uma forma muito sincera, a gente sempre orienta. E o QI, eu vejo que o QI não tem um lado ruim. O QI ruim é aquele que é apadrinhado por ser parente, conhecido e tal. Mas o QI bom é aquele que eu tive um funcionário tão bom, eu, infelizmente, fechar minha empresa, eu indico para outro comerciante. Eu acho que esse lado positivo, esse lado é positivo. Sem dúvida. Que isso não seria QI, mas sim recomendação. Recomendação. Eu acho que essa é a Então diferença. depende muito, né, de como é visto. Acho interessante. E é esse pé mesmo, eu acho que a gente tem que ter, né, da questão até da própria pessoa, né, quando você pensa em resguardar uma postura, né, porque às vezes você desempenhou bem, né, mas se armazena isso no seu histórico de trabalho, né, porque às vezes, olha, o empregador que não foi com a sua cara e que tenta, né, usando uma expressão popular, queimar o seu filme. Sim, né? Isso ocorre também. Mas se você tem os comprovantes disso, olha, a empresa registrava a ponto, eu tenho todos os comprovantes de pontualidade, de horário, eu não faltei nenhum dia, não importa o quanto a empresa tente queimar o seu filme. Não, ele não queima. Ele não consegue queimar porque você tem as comprovações. Não consegue. Agora, se você é vulnerável, assim, você já teve problemas mesmo, acaba sendo isso, né? E às vezes a pessoa sempre transfere para o outro a responsabilidade. Ele quem queimou o meu filme. Precisa ver a postura pessoal. Será que eu contribuí? Né? Como foi que eu agi? A gente sempre chama as pessoas a refletirem sobre isso. Sem dúvida. Nesse sentido. Quero agradecer a presença, deixar o convite para a gente continuar falando cada vez mais né, Maria? dessa questão. Né? Para quem tiver mais dúvidas, vocês estão nas redes sociais, como fazer contato? Sim, nós estamos nas redes sociais, nós abrimos uma agência de emprego também, então qualquer dúvida relacionada a empregos, nos procure. Não fique com dúvidas, mas eu vou lá, eu vou ser cobrada de forma alguma. A gente está aqui mesmo para mudar essa visão de Batatais, mudar mesmo a forma com que Batatais enxerga. Colaborando com quem precisa de emprego. Exatamente. E colaborando com quem precisa de empregados habilitados. Sem dúvida. Cristina, obrigado pela participação com a gente. Obrigada a vocês. Sempre às ordens. Viu? Marília, obrigado pela presença. Nós que agradecemos. Bom, no próximo bloco temos